Dia 18 de maio, capítulos de hoje, Efésios 5, 1 Reis 3 e 4. Efésios 5. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais que são inconvenientes, mas ao invés disso, ação de graças. Porque vocês podem estar certos disto: nem o imoral, nem impuro, nem ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles dessas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. Mas tudo que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visíveis todas as coisas. Por isso é que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo resplandecerá sobre ti. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeitem-se uns aos outros, por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus próprios maridos. Maridos, amem as suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e a igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. 1 Reis 3. Salomão aliou-se ao faraó, rei do Egito, casando-se com a filha dele. Ele a trouxe à cidade de Davi até terminar a construção do seu palácio e do templo do Senhor e do muro em torno de Jerusalém. O povo, porém, sacrificava nos lugares sagrados, pois ainda não tinha sido construído um templo em honra ao nome do Senhor. Salomão amava o Senhor, pois andava de acordo com os decretos do seu pai Davi. Todavia, oferecia sacrifícios e queimava incenso
nos lugares sagrados. O rei Salomão foi a Gibeon para oferecer sacrifícios, pois ali ficava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos. Em Gibeon, o Senhor apareceu a Salomão num sonho, à noite, e lhe disse: Peça-me o que quiser, e eu lhe darei. Salomão respondeu: Tu foste muito bondoso para com o teu servo, o meu pai Davi, pois ele foi fiel a ti e foi justo e reto de coração. Tu sustentaste grande bondade para com ele e lhe deste um filho, que hoje se assenta no seu trono. Agora, Senhor meu Deus, fizeste o teu servo reinar em lugar do meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem e eu não sei o que fazer. O teu servo está aqui entre o povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal. Pois quem pode governar este teu grande povo? O pedido que Salomão fez agradou ao Senhor. Por isso, Deus lhe disse: Já que você pediu isso, e não uma vida longa, nem riqueza, nem pediu a morte dos seus inimigos, mas discernimento para ministrar a justiça, eu farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e capaz de discernir, de modo que nunca houve, nem haverá, ninguém como você. Também lhe darei o que você não pediu, riquezas e fama, de forma que não haverá rei igual a você durante toda a sua vida. E se você andar nos meus caminhos e obedecer aos meus decretos e aos meus mandamentos, como o seu pai Davi, eu prolongarei a sua vida. Então Salomão acordou e percebeu que tinha sido um sonho. Depois voltou a Jerusalém, pôs-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e apresentou ofertas de comunhão. Então ele deu um banquete para toda a sua corte. Certo dia, 2 prostitutas compareceram diante do rei. Uma delas disse: Ah, meu senhor, esta mulher mora comigo na mesma casa. Eu dei à luz um filho e ela estava comigo na casa. 3 dias depois de nascer o meu filho, esta mulher também deu à luz um filho. Estávamos sozinhas e não havia mais ninguém na casa. Certa noite, esta mulher se deitou sobre o seu filho e ele morreu. Então ela se levantou no meio da noite e pegou o meu filho enquanto eu dormia e pôs ao seu lado. E pôs o filho dela morto ao meu lado. Ao levantar-me de madrugada para amamentar o meu filho, ele estava morto. Mas quando eu olhei bem para ele de manhã, eu vi que não era o filho que eu dera à luz. A outra mulher disse: Não, o que está vivo é meu filho, o morto é seu. Mas a primeira insistia: Não, o morto é seu, o vivo é meu. Assim, elas discutiram diante do rei. O rei disse: Esta afirma: Meu filho está vivo, e o seu filho está morto. Enquanto aquela diz: Não, seu filho está morto, e o meu está vivo. Então o rei ordenou: Tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe, e então ele ordenou: Cortem a criança viva ao meio, e deem metade a uma e metade a outra. A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou: Por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: Não será nem minha e nem sua. Cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: Não matem a criança, deem-na à primeira mulher. Ela é a mãe. Quando todo Israel ouviu o veredito do rei, passou a respeitá-lo profundamente, pois viu que a sabedoria de Deus estava nele para fazer justiça. 1 Reis 4. O rei Salomão governou sobre todo o Israel, e estes foram seus oficiais mais importantes. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filhos de Cissa, eram os secretários da corte.
Josafá, filho de Ailude, era o historiador do reino. Benaia, filho de Joiada, era o comandante do exército. Zadoque e Abiatar eram os sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era supervisor dos governantes distritais. Zabude, filho de Natã, era sacerdote e conselheiro pessoal do rei. Aissar era administrador do palácio. Adonirão, filho de Abda, era encarregado dos trabalhos forçados. Salomão tinha também em todo Israel 12 governadores distritais, responsáveis por fornecer alimento para a casa do rei. Cada um deles fornecia provisões durante um mês do ano. Estes são os nomes dos 12 governadores: Ben-Ur, da região montanhosa de Efraim; Ben-Deker, em Macás; Saalbim, em Bet-Semes, e Elon-Bet-Hanã; Bet-Hesed, em Arubot; Socó e toda a região de Éfer; Ben-Abinadab, em toda a Nafote-Dor. Ele era casado com Tafate, uma das filhas de Salomão. Baaná, filho de Ailude, em Taanac e em Megido, e em toda a Bet-Seã, próxima de Zaretã, abaixo de Jezreel, e todo o território desde Bet-Seã até Abel-Meolá e para além de Jocmeon. Ben-Geber, em Ramote-Gileade, incluindo as cidades de Jair, assim chamadas por causa de Jair da tribo de Manassés, em Gileade, e na região de Argobe, em Bassã, incluindo 60 grandes cidades fortificadas com trancas de bronze nos portões. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaas, em Naphtali, ele era casado com Basemate, outra filha de Salomão; Baaná, filho de Hussai, em Asser, e em Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, incluindo os territórios de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bassã. Ele era o único governador dessa região. O povo de Judá e Israel era tão numeroso quanto a areia na beira do mar. Todos estavam muito contentes e tinha comida e bebida com fartura. Salomão governava sobre todos os reinos, desde o rio Eufrates ao norte até a terra dos filisteus e a fronteira do Egito ao sul. Os povos conquistados enviavam tributos a Salomão e continuaram a servi-lo durante toda a vida. Para a provisão diária do palácio de Salomão, eram necessários 30 cestos grandes de farinha da melhor qualidade, 60 cestos grandes de farinha comum, 10 bois dos currais de engorda, 20 bois do pasto, 100 ovelhas e também veados, gazelas, corças e aves seletas. Salomão dominava sobre todos os reinos a oeste do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em todas as fronteiras. Durante a vida de Salomão, Judá e Israel viveram em paz e segurança, e desde Dan ao norte até Berseba ao sul, cada família possuía sua própria videira e sua própria figueira. Salomão possuía 4.000 estábulos para os cavalos de seus carros de guerra e 12.000 cavalos. Os governadores distritais forneciam com regularidade o alimento para o rei Salomão e sua corte. Cada um providenciava para que nada faltasse no mês que lhe havia sido designado. Também providenciavam a cevada e a palha necessárias para os cavalos de guerra e os cavalos de carga nos estábulos do rei. Deus concedeu a Salomão grande sabedoria e entendimento, e conhecimento tão vasto quanto a areia na beira do mar. Sua sabedoria era maior que a de todos os sábios do Oriente e de todos os sábios do Egito. Ele era mais sábio que qualquer outra pessoa, incluindo Etã, o Ezraíta, e Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. Sua fama se espalhou por todas as nações vizinhas. Compôs 3.000 provérbios e escreveu 10.005 canções. Podia falar com entendimento sobre plantas de toda a espécie, desde o grande cedro do Líbano até o pequeno isopo que cresce nas fendas dos muros. Também tinha conhecimento de animais, aves, répteis e peixes. Reis de todas as nações enviavam seus representantes para ouvirem a sabedoria de Salomão.